existem outros pontos nesse depoimento, tanto do Daniel Vorcaro quanto do ex-presidente do BRB. Vamos lá, a gente está descobrindo juntos aqui, tá? Que é o seguinte, as origens, eles divergiram sobre as origens dos créditos que foram vendidos pelo BRB, pelo Master para o BRB. O que são esses créditos? Digamos assim, olha, o Júlio tinha uma dívida de R$100. Aí o Júlio vira para mim e fala assim, me paga, ele tem uma dívida de R$100 com a Denise. Isso, é o consignado. Né? Esses créditos eram basicamente consignados. Eu emprestei um consignado para ele. Isso. Então, o Júlio tem uma dívida com a Denise de R$100. Aí o Júlio vira para mim e fala assim, me paga R$80 e depois você recebe 100 da Denise, né? Ou recebe 100 do Júlio. Você me vende o crédito e eu vou receber os 100. Eu compro por 80 e recebo depois 100. É isso. Isso é uma operação que existe no mercado. Sim, muito comum, né? Especialmente quando o Júlio está inadimplente. O banco quer se livrar desse problema e passa para outra pessoa responsável de cobrar e de receber dele depois. Quer dizer, você tem um monte de gente inadimplente com dívidas, essas pessoas negociam as suas dívidas, vendem as suas dívidas e tem um desconto ali no meio e essa é uma operação que acontece no mercado. Acontece que, no caso do Banco Master, esses créditos não existiam, né? Eram fictícios. Exato. Eram feitos só para o Banco Master dizer que tinha ali uma grana para receber. Sim. Né? Para mostrar que, olha, eu tenho dinheiro, tenho aqui créditos para receber, então a minha situação é uma situação sustentável. E o banco, o BRB, dizia que queria ampliar a sua carteira de negócio, queria ter mais clientes, então ele queria ter o Júlio de cliente, queria comprar essas carteiras para ter essas pessoas como clientes. Só que parece que esses clientes não existiam, esses empréstimos não existiam, né? Era tudo fictício. E aí é que vem a divergência entre o depoimento do Daniel Vorcaro e o depoimento do Paulo Henrique... eu esqueci aqui sobre o nome dele, nós vamos achar aqui na matéria, que era o ex-presidente do BRB. O Daniel Vorcaro afirmou que os créditos vendidos ao BRB eram originados por terceiros, principalmente por uma empresa chamada Tirreno. A gente anunciou que faria vendas de originadores terceiros. Nem eu sabia o nome Tirreno naquela ocasião, mas a gente, ele e Paulo Henrique, chegou a conversar por algumas vezes que um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Ou seja, o Vorcaro falou para o Paulo Henrique, olha, Paulo Henrique Costa, que esses títulos eram de terceiros, né? O Paulo Henrique Costa contestou e disse que ele achava que esses créditos eram do próprio Banco Master, né? O meu entendimento que eu coloquei mais cedo é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava comprando e revendendo para a gente, declarou ali durante a cariação que eles tiveram. Quer dizer, essa fraude, só que essa fraude, gente, foi uma fraude de 12 bilhões de reais, né? Então, Júlio, uma divergência entre os dois... Entre a versão de um e a versão do outro, tem 12 bilhões em jogo aí que ficaram pelo meio do caminho e que foram 12 bilhões pagos pelo Banco de Brasília para o Banco Master, Banco de Brasília, que tem como sócio o governo do Distrito Federal. Júlio. Pois é, Mauro. Por sorte, talvez hoje eu conversei com uma pessoa que olhou e conhece muito bem a carteira de crédito do Master, especialmente essa que foi vendida para o BRB. E essa pessoa ficou com muito estranhamento em relação a essa divergência, porque ela me disse o seguinte, que é comum no mercado esse tipo de subcontratação, digamos assim. O Master, no caso do consignado, né, ele não é um banco que tem uma capilaridade tão grande, não? Então é comum essas grandes instituições contratarem escritórios para gerar a operação, especialmente em locais
mais distantes, né? Isso não é estranho. Então, assim, o aparecimento da Tirreno não é exatamente um problema, né? E essa pessoa disse também que esses contratos, né, eles são muito amarrados, né? Por exemplo, o Master, apesar de não ter originado esses créditos, né, ele responde pelo que ele está vendendo para o BRB. Então, causou estranhamento, assim, esse questionamento do BRB de que esse crédito não era do Master. Pode até ser que, de fato, o BRB não soubesse e houvesse ali uma má interpretação. Mas isso é estranho, né? Num negócio que, sabemos, chegou a 12 bilhões de reais, né? Não é crível que essas duas instituições não tenham tido ali o mínimo de controle, né? De qualquer forma, esses contratos também têm colaterais, quer dizer, também me disse essa fonte, né? E tanto que vocês devem se lembrar que houve uma troca de papéis, inclusive, no meio dessa operação, né? O BRB falou, olha, esses papéis aqui eu não estou interessado, aí o Master mandou outros, né, para fazer uma troca e, eventualmente, até arcar com valores, né? Então, é tudo muito confuso. O Banco Central apontou uma divergência que levou exatamente ao processo de liquidação, justamente nessa carteira. Ele verificou lá operações fraudulentas. É possível, né, que essa Tirreno tenha, de fato, fraudado, mas aí não sabemos, né? E também não sabemos se o BRB tinha ciência disso naquele momento. Mas o que essa fonte relata é justamente esse estranhamento, porque é difícil acreditar que as partes não tivessem ali plenamente cientes do que um estava vendendo e do que o outro estava comprando. A matéria que está aqui no UOL, Denise, diz o seguinte, que os investigadores suspeitaram da transação porque se tratava de uma revenda sem a coobrigação, quer dizer, se aquela pessoa que tinha a dívida originalmente não pagasse para quem comprou o papel, sim, quem vendeu o papel também era responsabilizado. Quer dizer, se o devedor não pagasse para o BRB, o Banco Master tinha obrigação também de pagar esse empréstimo, seria responsabilizado. E os investigadores desconfiaram porque não tinha essa coobrigação. Exato. E também porque eles começaram a conversar com responsáveis por essa Tirreno, e aí perguntavam, mas quantos empréstimos vocês estavam gerando, tal? E no começo das conversas era, 30 milhões, 40 milhões, e aí eles começaram a apertar os diretores até que eles falaram assim, não, 5, 6 bilhões, e aí o BC falou assim, não, pera um pouquinho, você não tem estrutura para emprestar 5, 6 bilhões. Então aí a coisa começou a ficar esquisita, né? Essa Tirreno, ela foi criada em novembro do ano passado. Não dava tempo mesmo de emprestar 6 bilhões, né? E aí, assim, o contrato social teria sido alterado um mês depois, ela se chamava antes SX 016, Empreendimentos e Participações SA. Aí tem diretores que são dessa Tirreno, que também são diretores de uma outra empresa chamada Cartus. Existe toda uma desconfiança, uma investigação de que, na verdade, essa Cartus é que tem originado os tais créditos e passado para a Tirreno. E, gente, é um caso que realmente é complicado. A gente estava até brincando aqui, né, Denise, que a gente precisava botar uma lousa aqui no estúdio, fazer um monte de seta e desenhando as coisas, porque o caso realmente é complicado. Porque é uma empresa que puxa a outra, que forma uma terceira, que entra em sociedade com uma quarta. E eu acho, Denise, que isso é de propósito, né? É para dificultar, sim, que se rastreie mesmo a origem de tudo. A origem de recursos, certamente, né? E a gente vê isso em outros braços também dessa investigação em torno do Banco Master. Exato, sim.